Olá, leitores! Eu sou a Isabela, do Livro Após o Outro. E no vídeo de hoje, nessa semana especial em comemoração aos 2 anos do canal, eu vou falar aqui pra vocês sobre os livros que me decepcionaram. Eu vou falar 5 livros que me decepcionaram. E eu vou ter que começar com esse livro, gente, porque quem me acompanha lá no Instagram e acho que alguns vídeos aqui do canal já percebeu que eu detestei esse livro, que é Silo, do autor Hugh Howey. Não sei se é assim que fala o nome dele, mas enfim. E esse livro, gente, na verdade, ele tem uma premissa super interessante, só que a história foi mal desenvolvida, na minha opinião. Mas assim, leiam e tirem suas próprias conclusões. É uma distopia e, como eu disse pra vocês, tem uma premissa bem interessante. Nesse livro aqui, as pessoas, elas vivem em um silo, que pra quem não sabe é um negócio gigante assim que tem em fazendas, onde se armazena grãos, se eu não me engano. E eles vivem lá e tem vários andares, assim, tipo, muitos andares mesmo. E várias pessoas vivem lá porque fora do silo o ar é tóxico e eles acreditam que qualquer pessoa que entre em contato com lá fora vai morrer por esse ar tóxico. E tem até câmeras do lado de fora do silo em que passam que tá do lado de fora, né, do silo, ou seja, a paisagem. E são pessoas mortas e cadáveres e tudo mais. Então eles vivem nesse silo totalmente isolados do mundo e acreditando que o ar lá fora é tóxico. E a Juliet, ela comete um crime que tem como punição ser mandada pro lado de fora. E aí, o que será que vai acontecer? Como eu disse, a premissa é interessante, mas eu achei que foi mal desenvolvido. O autor enrolou nessas 500 páginas de livro, né? Enfim, mas leiam. Depois me contem o que vocês acharam dessa história. O próximo livro foi um livro que eu li recentemente, que é A Garota Sem Passado, do autor Michael Cardos. E esse livro aqui, na verdade, eu tinha começado a ler ele uns 2 anos atrás, só que a narrativa estava muito extensa, estava muito chata, e eu acabei largando o livro, abandonei. Mas eu decidi dar uma segunda chance porque a premissa é muito interessante. Nesse livro aqui nós conhecemos a Melanie, em que o seu pai, ele assassinou sua mãe e fugiu com ela, mas todo mundo acredita que a Melanie está morta, que o pai dela matou ela e a mãe. Porém, ela está viva, só que vive com os tios com outro nome e tudo mais, para que ninguém saiba que ela está viva, principalmente o seu pai, que está foragido todos esses anos após o crime. Ninguém entende o porquê o pai dela cometeu esse crime, porque ele fez isso, ninguém entende. E aí a Melanie, ela decide ir atrás do pai dela, porque ela está grávida e ela não quer essa vida pro filho dela e ela quer ter uma vida normal. Então ela decide ir atrás do pai dela e descobrir o porquê ele fez isso, enfim. A premissa é bem interessante também, mas eu também achei que a história foi mal desenvolvida, que teve muitas oportunidades em que o autor poderia ter dado mais ação, poderia ter colocado muito mais coisas, mas ficou uma coisa muito simples no final, sabe? A Melanie, ela é simplesmente muito ingênua, ela acredita em tudo que falam, ela não questiona ninguém. Teve vários personagens que apareceram durante a história enquanto ela estava tentando descobrir o que realmente aconteceu naquela noite, né, quando ela era criancinha, que ela simplesmente não questionava se o que a pessoa estava dizendo era verdade, sabe? Ela simplesmente pegava como verdade tudo o que todo mundo dizia e eu simplesmente não suportei isso. Mas assim, a história é interessante, é curtinho, é uma história bem interessante, assim, descobrir o porquê ele fez aquilo. No final eu não dei uma nota tão baixa pra esse livro aqui justamente por isso, por causa do final, por causa de tudo que aconteceu. Mas enfim, foi mal desenvolvida a história, na minha opinião. Mas leiam, depois me digam o que vocês acharam. E o próximo livro é 4, da autora Veronica Roth, que é da trilogia Divergente. E nesse livro aqui é um spin-off, na verdade, da trilogia, em que nós vamos conhecer mais sobre o personagem 4, que é o Tobias. E eu adoro esse personagem na trilogia, simplesmente adorava ele, amava ele. Então eu fiquei super ansiosa quando lançaram esse livro pra comprar e conhecer mais sobre a história desse personagem. Só que simplesmente o livro não traz nada de novo, sabe? Ele não traz nada assim tão novo, nada que a gente não soubesse já com os 3 livros da trilogia. Então eu achei ele totalmente desnecessário e sem sentido, porque assim, não tem nada que vá falar, nossa, entendeu? Uma descoberta incrível e... não. O próximo livro também foi um livro que eu comecei a ler há alguns anos, mas aí acabei abandonando e aí esse ano retomei a leitura, que é o livro O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. E eu decidi voltar à leitura numa maratona, acho que na Fantastona.
E assim, gente, eu gostei do livro, achei bem interessante a aventura, assim, é um livro que tem muita aventura, você fica se perguntando o que vai acontecer. Enfim, é bem interessante a aventura em si, tem muita ação também. Mas teve coisas assim que eu achei meio sem noção, sabe? Igual tem uma garotinha no livro, que eu não vou lembrar o nome dela, mas acho que é Letty, que ela tem 7 anos e ela faz coisas que uma criança de 7 anos não faria, sabe? Assim, nas coisas de ação, sabe? Então eu achei que essa parte dos dois personagens principais da ação, assim, eles não fariam aquilo. Pra mim, uma criança de 7 anos simplesmente correria de medo, sabe? Assim, então... E o livro também é bem previsível, sabe? Então foi uma leitura que eu gostei, mas todo mundo fala simplesmente que esse livro é maravilhoso, que não sei o que, e eu não vi isso no livro. Só vi mais uma história e com muitos buracos. O próximo livro é um livro que eu sei que vocês irão me questionar muito sobre isso, que é o livro Depois de Você, da autora Jojo Moyes. É o segundo volume de Como Era Antes de Você, continuação desse livro, né? E nesse livro nós vamos ver a Lu, né, com o que aconteceu com ela depois, como ela está, enfim, tudo mais. Ela também vai passar por coisas difíceis depois. Enfim, né, nós vamos ver aí o que aconteceu com a Lu depois do primeiro livro. E esse livro não me conquistou, eu amo o primeiro livro, tá, gente? Mas esse livro não me conquistou justamente porque eu achei que a autora não tinha o que escrever e ela simplesmente começou a criar, sabe, as coisas do nada, assim, e falava, vou escrever um segundo livro. E eu achei que não deu certo, pra mim, sinceramente, estragou aquela história tão linda do primeiro livro, juro. Eu amo muito, gente, o primeiro livro, eu amo mesmo, mas esse segundo, pra mim, eu preferia não ter lido e eu não vou ler o terceiro livro, que ainda estou aqui. Porque simplesmente eu detestei esse segundo livro, eu achei que foi totalmente desnecessário. A autora, ela simplesmente começou a pegar coisas, sabe, do bueiro pra pôr no livro, assim, umas coisas totalmente sem sentido, que não tinha necessidade, sabe, assim, ela simplesmente tinha que escrever um segundo livro, e aí ela começou a simplesmente catar coisas, assim, pra pôr, mas ficou uma coisa sem sentido, sem necessidade, eu não gostei. Enfim, são esses os livros que me decepcionaram. Uns me decepcionaram mais do que outros, mas enfim. Quais livros vocês se decepcionaram lendo? Me contem aqui nos comentários. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando dessa semana aqui especial. E até a próxima!